Entre tantos vídeos que poderiam aparecer para você hoje, foi essa leitura que encontrou seu caminho. Eu sempre acho isso interessante, porque muitas vezes a gente está procurando respostas em todos os lugares. E quando menos espera, uma mensagem aparece. E olhando para essas cartas de touro, eu sinto que muita gente chegou aqui com a mesma pergunta no coração. Você quer saber se essa pessoa realmente seguiu em frente, se esqueceu, se ainda pensa em você? Ou se tudo aquilo que vocês viveram ficou apenas no passado? E eu vou te dizer uma coisa, essa leitura me passa uma sensação muito diferente de esquecimento. A primeira carta que aparece é a do Rei de Ouros. Quando eu vejo o Rei de Ouros, eu vejo alguém que tenta manter a vida organizada, alguém que procura passar uma imagem de estabilidade. É aquela pessoa que segue trabalhando, cuidando da rotina, fazendo o que precisa ser feito. Olhando o lado de fora, parece que está tudo bem, mas logo ao lado dessa carta, aparece a carta do 10 de paus. E essa carta muda a história, porque o 10 de paus fala de peso, de alguém que está carregando algo há muito tempo. Então eu não consigo olhar para essa pessoa e pensar, ela esqueceu e seguiu a vida. Não, eu vejo alguém carregando emoções que ainda não foram totalmente resolvidas. Outra carta que me chamou muita atenção foi a carta do 9 de paus. Essa carta é de quem já sofreu, de quem criou barreiras, de quem está sempre em alerta. Sabe aquela pessoa que sente, mas não quer correr o risco de se machucar novamente? É exatamente essa energia que eu vejo aqui. Parece que existe sentimento, mas existe proteção. Como se ela estivesse tentando impedir o coração de voltar para um lugar onde já sofreu. A carta do Pajem de Copas, ela fala de emoções, fala de sentimentos que ainda estão vivos, de alguém que gostaria de dizer alguma coisa, mas não sabe como. Eu sinto que existe muito carinho e muito afeto. E a carta do 4 de ouros, que aparece logo depois, é uma carta de quem não soltou. É uma carta de quem segura, de quem guarda e continua preso a alguma coisa, com muito apego. Eu fico com a sensação de que essa pessoa segura muitas coisas. Palavras não ditas, sentimentos não expressados e perguntas que ficaram sem resposta. Outra coisa que me chamou a atenção nessa leitura é a presença de 3 reis. Rei de ouros, rei de copas e rei de paus. E quando eu vejo isso, eu penso que alguém está tentando ter controle da situação. Mas cada rei mostra um lado diferente dessa pessoa. O rei de ouros tenta ser racional. O rei de paus tenta ser forte e orgulhoso. Mas o que mais me chama a atenção é o rei de copas, porque ele sente muito. Só que ele não demonstra o que ele sente, ele guarda, processa, ele pensa. Então eu vejo alguém que tem emoções verdadeiras, mas não coloca para fora. E olha que interessante, aparece aqui o As de Copas, que é uma das cartas mais bonitas quando falamos de amor, porque ela fala de sentimentos, emoções. Por isso que eu consigo dizer que essa pessoa não apagou você da vida dela, porque as cartas mostram isso.
E a carta do Pajem de Espadas é uma carta de quem observa, de quem é curioso. Eu vejo aqui uma pessoa que quer saber de você. Existe um interesse, uma curiosidade, existe alguém olhando para essa história sem conseguir ignorar. E temos também a carta do 2 de Ouros, que é uma pessoa dividida, uma pessoa que tenta seguir em frente, mas que o outro lado dela está segurando essa conexão. É como se existisse um conflito interno, como se ela ainda estivesse tentando encontrar um equilíbrio entre aquilo que sente e aquilo que acha que deveria fazer. E temos a carta do 8 de Ouros, que ela fala de aprendizado, alguém que está amadurecendo. Eu sinto aqui que essa pessoa está passando por um processo. Ela não está mais no mesmo lugar emocional de antes, ela está aprendendo lições. E sabe qual a frase que ficou na minha cabeça quando eu terminei de olhar todas essas cartas? Que algumas pessoas seguem a vida, mas não seguem vazias, elas levam lembranças, elas levam histórias. E essa pessoa ela pode até ter seguido caminhando, mas as cartas mostram que uma parte dessa história continuou seguindo com ela. E eu vou deixar uma pergunta para você. Você acredita que existem pessoas que nunca saem completamente do nosso coração? Me conta aqui nos comentários. E eu vou ficar por aqui. Que o universo ilumine seus caminhos e traga as respostas que o seu coração procura. Um beijo e até a próxima leitura.